Boa tarde, presidente Lula! 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 Beleza! Pensei aqui, vocês que estão alguns a mais dias, né? Primeiro, dar um abraço forte, um abraço companheiro, um abraço militante, um abraço de esperança em cada um de vocês que estão aqui, simbolizando a vontade de milhões de brasileiros. Isso é uma coisa muito importante. Aqui estão companheiros da CUT, do MST, companheiros que vêm de diferentes partes do país, e nós temos que ter claro que a presença nossa nesta vigília, de cada um que consegue ficar aqui alguns dias, ela simboliza a vontade de milhões de brasileiros. Quando a gente analisa o momento político que o nosso país está vivendo, talvez hoje, cada dia mais, mas hoje mais do que a outra vez que eu tive aqui, há poucas semanas atrás, nós estamos vendo o desastre para onde foi empurrado, está sendo empurrado o nosso país. Nós hoje somos governados por um governo totalmente desmoralizado, o governo do golpe, o governo da falta de democracia, está levando o nosso país a um impasse dramático. A crise dos combustíveis é só mais uma das crises que infelizmente vão se acumulando. Ainda não tem a mesma visibilidade porque a grande mídia esconde isto, mas o congelamento dos investimentos em saúde, educação, em todas as políticas sociais, está levando a uma espécie de apagão nas áreas de educação e saúde. Hoje eu li um dado, meu companheiro, que nosso dirigente da CUT aqui do Paraná, hoje eu li um dado que a desestruturação do projeto que vínhamos implementando e que vamos voltar a implementar a partir de 1º de janeiro, se não antes, o projeto que vínhamos implementando, hoje aqui estão alguns jovens e milhares e milhões de jovens estão nos assistindo pelas redes sociais. Sabe quanto diminuiu o volume de jovens que vão tentar uma vaga pelo Enem do ano passado para cá? 1.200.000 jovens desistiram de se inscrever no Enem porque sabem que as oportunidades de acesso à educação superior estão caindo no país. E o governo, tem uma fala do governo que inclusive saúda isso. Ele fala como se fosse positivo essa queda. O governo atual, tudo aquilo que prejudica a ampla maioria do povo brasileiro, ele saúda e ele comemora. Então o que eu estava dizendo é que nós aqui neste ato simbólico, nós estamos representando provavelmente 60, 70 milhões de brasileiros. Nós acabamos de dar um boa tarde emocionado e eu imagino a força e a importância que tem para o presidente Lula cada vez que ele ouve este bom dia, este boa tarde e este boa noite. Os poucos de nós que podemos visitá-lo, eu ainda não tive a oportunidade de visitá-lo porque o número é muito restrito, mas eu fico pensando, e isto eu quero ressaltar para todos nós aqui, nós estamos representando nesta luta pela liberdade do presidente Lula, nesta luta e nesta mobilização para libertar o presidente Lula, nós estamos representando provavelmente 60, 70 milhões de brasileiros. As pesquisas indicam hoje que se a eleição fosse no próximo domingo, e fosse o segundo turno das eleições, e o presidente Lula estivesse enfrentando qualquer um dos candidatos
que organizaram este golpe e que colocaram o Brasil nesta situação de impasse e dramática que está vivendo o nosso país. O presidente Lula venceria as eleições com 18, 20, 25, 30% de vantagem sobre qualquer um dos candidatos que representa o golpe. E vamos dizer aqui claramente que todos eles, Bolsonaro, Alckmin, Rodrigo Maia, Meirelles, qualquer um desses candidatos que se organizaram para dar o golpe no país, representam a mesma política. A política esta que está nos levando a esse atraso social que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos. A crise dos combustíveis que nós estamos vivenciando hoje, com a greve dos caminhoneiros, que nós devemos ser solidários aos caminhoneiros. Outro dia um companheiro me perguntava, mas Fontana, tu não tem uma preocupação porque parte desta mobilização pode estar sendo um lockout, pode estar sendo algo organizado por alguns grandes empresários do setor de transporte. Eu digo que não, eu não tenho essa preocupação, porque eu estou vendo no Brasil o que é a política de privatização progressiva da nossa Petrobras, da ideia de que a Petrobras deva ser dirigida como se fosse uma empresa privada, como se a Petrobras fosse a Shell, e isto levou à explosão no preço dos combustíveis, que significa um preço proibitivo para o gás de cozinha, que tem a ver com a vida de milhões e milhões de trabalhadores. Isto tem a ver com o preço da gasolina e do diesel. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha subiram nestes últimos 2 anos, depois do golpe, 50%, 60%. E isso está inviabilizando o setor de transporte no país e está inviabilizando o direito de mais de 1.500.000 famílias no Brasil de cozinharem no seu fogão a gás, que estão sendo obrigadas a voltar a usar lenha para cozinhar. Então, o motivo da greve dos caminhoneiros é um motivo de todos os brasileiros. E é muito positivo, meu companheiro, que os nossos petroleiros estejam hoje iniciando uma greve que nós queremos declarar daqui de Curitiba, a poucos metros deste que é um dos maiores líderes populares da história do nosso país, da história da América Latina e da história do mundo, que é o nosso presidente Lula. Em homenagem a este líder, que hoje é um preso político, e que haverá com a nossa mobilização de sair da prisão política para voltar a ser o presidente do nosso país, que é o nosso grande objetivo. Nós temos que dizer aqui com toda a força e com toda a convicção do nosso integral apoio aos petroleiros que entraram em greve para proteger a Petrobras para os brasileiros. Eles não estão em greve, companheiros e companheiras. Eu falei hoje com o comando de greve, estive numa assembleia há uma semana atrás. Eles não estão em greve, e seria muito justo que estivessem, para reivindicar melhores salários. Mas esta é uma greve muito especial para o futuro do país, porque eles estão em greve para reivindicar que Pedro Parente seja afastado e demitido da direção da Petrobras, que é uma empresa nossa, dos brasileiros. Sabe quem são os donos da Petrobras, companheiros e companheiras? Somos nós que estamos aqui reunidos nessa nossa conversa e os milhões de brasileiros que estão nos acompanhando pelas redes sociais e acompanhando o que está acontecendo aqui em Curitiba. E, portanto, a Petrobras
não pode ser usada para maximizar os lucros de alguns poucos acionistas, muitos deles, inclusive, por conta da grande bobagem feita no governo Fernando Henrique Cardoso, que vendeu ações da Petrobras, porque a Petrobras deveria ser até hoje uma empresa 100% nacional, brasileira. Mas naquela época, na época de um outro governo neoliberal, Fernando Henrique vendeu parte das ações. Mas felizmente o povo brasileiro ainda tem a maioria das ações da Petrobras. E por que o Pedro Parente explodiu os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha? Porque ele quer tornar a Petrobras mais atraente para que ela seja comprada por aqueles que querem tomar conta da Petrobras, por boa parte destes capitais especulativos que não têm, de tanto que se acumulam, não tem mais onde botar o capital e querem comprar a nossa Petrobras. Nós estamos na antevéspera de uma eleição. A grande solução para repactuar o nosso país, a grande solução para fazer uma grande concertação nacional, recuperar um projeto de nação, é exatamente a candidatura do nosso companheiro presidente Lula, que está neste momento impedido de falar com todos nós. Mas nós vamos continuar dizendo aquilo que ele disse em São Bernardo. A nossa voz, a minha voz neste momento, a voz de cada um de vocês, de milhões de brasileiros, é a voz do companheiro Lula. E a nossa voz tem que propor solução para o país. E a solução para o país é democracia e voto direto do povo brasileiro em eleições livres e democráticas para escolher quem preside o país. O Brasil não quer intervenção militar. O Brasil quer democracia. O povo brasileiro sabe tão bem escolher os seus caminhos que nas últimas 4 eleições, meu companheiro, votou 2 vezes em Lula e 2 vezes em Dilma. Votou para manter aquela política de preço de combustíveis, gás e diesel, que não permitia que os combustíveis subissem mais do que a inflação. Votou naquela política que deu ao Brasil o melhor nível de emprego de toda a sua história. E hoje nós já temos 14 milhões de desempregados no país. Votou em homenagem ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que estão aqui. Votou num projeto que em 13 anos fez o maior volume de assentamentos da história deste país na reforma agrária. E nós queremos recuperar tudo isso. E nós, como eu disse na tribuna da Câmara, eu digo aqui e digo em qualquer lugar do Brasil, podem nos roubar qualquer coisa. Nos roubaram um governo que era nosso, eleito com 54 milhões de votos, um governo que foi conquistado dentro da regra democrática, que aliás deveria ser aperfeiçoada, porque nós ganhamos eleições dentro de um sistema político que não é o sistema político ideal, mas este governo que nós conquistamos com 54 milhões de votos, ele foi roubado através de um golpe em que 360 deputados, os mesmos deputados que elegeram Eduardo Cunha, presidente da Câmara, os mesmos deputados que salvaram o mandato de Temer há um ano atrás, apesar das malas e caixas de dinheiro que circulavam na mão dos assessores de Temer, esses mesmos deputados roubaram nosso mandato. Agora, eles não vão roubar a nossa esperança, a nossa altivez, a nossa opinião,
a nossa visão sobre o que é melhor para o futuro do país. E nós vamos trabalhar incansavelmente, dia após dia, para dizer a qualquer um dos golpistas, sejam os golpistas que retiraram Dilma, que aliás amanhã estará aqui em Curitiba visitando o nosso presidente Lula, a nossa grande presidente Dilma, que deveria estar no Palácio do Planalto até hoje, estará aqui com vocês amanhã visitando o presidente Lula, mas nós vamos dizer a eles: vocês não vão roubar a nossa altivez, a nossa esperança e a nossa capacidade de luta. E o povo brasileiro, ao contrário do que os golpistas imaginavam, meu companheiro, o povo brasileiro, a cada dia que passa, porque eu não quero falar da última pesquisa que eles fazem, porque no dia do voto seria ainda maior. Mas eu não quero falar da última pesquisa que mostra o presidente Lula ganhando no primeiro turno as eleições, de qualquer adversário. Eu quero falar de 18 meses de pesquisas. Há 18 meses, o presidente Lula é atacado dia e noite, injustamente, foi julgado, condenado sem provas, em tempo recorde, em 19 meses, para pegar a frase do companheiro que me pede, em 19 meses denunciaram, investigaram, julgaram e prenderam sem prova o maior líder e um dos melhores presidentes, se não o melhor presidente da história desse país. E do outro lado, o Aécio Neves e o Temer, que foram gravados pedindo propina para o Joesley. A propina foi entregue em mala numa pizzaria para o Temer e foi entregue em mala para o primo do Aécio, que passou para a irmã do Aécio. Continuam, um no Palácio do Planalto, presidindo o país, e outro no Senado, votando leis para prejudicar o povo brasileiro. Esta é a cara desta justiça partidarizada que o nosso país tem hoje. Quero dizer, setores da justiça, porque tem gente séria na justiça também que quer corrigir os rumos daquilo que está ocorrendo errado. Está saindo aqui o caminhão, nós vamos deixar ele passar. Eu estou me empolgando aqui. Lula livre, isso aí. Eu estou me empolgando, mas quero pedir para algum companheiro se me arrumar uma garrafinha de água e um copo da água. Vai bem, porque eu ainda vou falar mais uns 3, 4 minutos com vocês, se vocês me derem atenção. Eu não sei se tem tempo limite aqui, porque lá na Câmara Federal tem aquele tempo, mas aqui eu estou entre amigos. Então, até as 15h30. Até as 15h30, meu Deus do céu, aí até muito tempo, é mais 5 minutos aqui. E se alguém quiser, meus companheiros, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu também estou aqui para ouvir, para a gente conversar, a gente para e ouve. Mas eu estava dizendo, este paradoxo é que faz o povo brasileiro ter cada vez... Está chegando aqui minha água agora, eu vou falar mais 15 minutos com uma água dessa aí vou molhar a garganta aqui, que o presidente Lula sempre faz essa brincadeira, né, quando ele estava... E logo, logo nós vamos querer ouvir ele de novo num comício daqueles bonitos, né, que a gente ouve aquele discurso emocionante dele, né? No voto spot o Lula está com 39 e os candidatos tudo junto 30. 39 a 30, tudo somado, né? Imagina só. Então, eu estou dizendo, o povo brasileiro é sábio, ele está percebendo o que está acontecendo. Então nós vamos dizer uma coisa aqui, bem pertinho do presidente Lula. Nesse nosso acampamento Olga Benário, que é uma homenagem muito merecida a esta grande brasileira que também sofreu as injustiças semelhantes a que o presidente Lula está sofrendo, como outros sofreram ao longo da história da humanidade. Tantos grandes líderes, né? Getúlio Vargas foi levado ao suicídio por um golpe também da mesma elite do atraso brasileira, que não quer um Brasil para todos, quer um Brasil para concentrar renda,
que era um Brasil para concentrar privilégios. Então o presidente Lula está passando por mais essa aprovação, mas vou repetir outra frase dele lá em São Bernardo. Ele vai sair dali nos braços do povo e mais forte do que ele entrou, companheiros e companheiras. Por isso que essa nossa solidariedade é muito importante para o presidente Lula. E aí eu estava dizendo, vamos dizer daqui, deste acampamento em prol da liberdade do presidente Lula, a solução para o Brasil está na democracia, está no voto direto do cidadão, não está em nenhuma intervenção militar e está numa eleição que seja uma eleição justa, livre e democrática, e uma eleição justa, livre e democrática é uma eleição com Lula candidato a presidente do nosso país. Aqueles que têm outros candidatos, que têm outros projetos, aqueles que querem continuar disseminando a mentira de que o presidente Lula seria passível de condenação injusta como foi, que defendam uma candidatura. Aqueles que querem trabalhar a disseminação do ódio e da intolerância no país, que parem para conversar com o povo brasileiro e proponham solução para os problemas que o Brasil enfrenta, que apresentem um programa, um candidato, um projeto, andem pelas ruas do país e, se quiserem governar, conquistem o voto da maioria do povo brasileiro. Este é o grande impasse do momento que o nosso país está vivendo. Por isso que eu nem estou falando para vocês que o governo, que o líder, os dois grandes líderes do projeto golpista, o Temer, que traiu a chapa onde se elegeu, e o Aécio, que organizou o golpe junto com o Temer, porque não quis respeitar a vontade do povo brasileiro. E a partir do momento em que perdeu a eleição, passou a trabalhar para desestabilizar o país, para fazer a política do quanto pior melhor, para botar o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, para votar as pautas bomba, para inviabilizar o governo da presidenta Dilma. O resultado do que eles fizeram está aí para o povo brasileiro analisar, ler, acompanhar e viver. O Brasil está derretendo, companheiros e companheiras. O Brasil está cada dia mais desmoralizado, perdendo empregos, baixando a renda da população, cortando direitos, diminuindo investimentos em saúde e educação, destruindo a nossa democracia. Esse é o Brasil do golpe que quis prender um dos melhores, se não o melhor, presidente da história do nosso país. Mas o povo brasileiro é mais forte do que tudo isto. E eu vou encerrar esta minha conversa com vocês. Confesso que me empolguei aqui com a emoção, o carinho de ver a dedicação, o esforço, a militância de cada um de vocês para estar aqui. E isso é muito importante para o país. Nós estamos escrevendo a história do Brasil. Este acampamento estará nos livros da história do nosso país, companheiros e companheiras. Eu só quero encerrar falando exatamente da história com vocês em mais um minuto. Talvez nem isso. Não há nenhuma página da história do nosso país, meu companheiro, que está aqui com a nossa faixa do Lula livre aqui, fazendo aqui o cenário que é o ideal. É isso que nós queremos, é isso que mais de 60, 70 milhões de brasileiros querem. Lula livre. E eu dizia, não há nenhum momento da história que as páginas da história não tenham se virado
por mais injustas que elas sejam. E nós, de novo, a luta popular, a militância, o trabalho, a convicção, a luta por ideias, a capacidade de líderes, como o presidente Lula, a presidenta Dilma, líderes de toda a nossa esquerda e do campo popular, que nós queremos unificada na batalha pela liberdade de Lula. Não há página da história que não tenha sido virada pela nossa militância e pela nossa determinação. O governo do golpe vai terminar. E eu quero dizer para vocês que a minha convicção é de que a nossa militância, o nosso trabalho e a nossa campanha Brasil afora, em cada casa, em cada entrevista, em cada conversa entre amigos, num bar, na universidade, na escola, na fábrica, num assentamento, em cada lugar do Brasil está se falando sobre a importância de libertar o presidente Lula. Esta é a campanha Lula Livre. Outro dia alguém me disse, meu companheiro, mas Fontana, eu achei que ia ter um comício em cada esquina. Não, não tem um comício em cada esquina, porque infelizmente a recessão econômica e a brutalidade que o nosso povo está enfrentando, muitas vezes obrigam o nosso povo a trabalhar quase que exclusivamente para sobreviver. Mas ele está participando desta corrente. Ele quer a liberdade de Lula. Ele fala entre os amigos da importância da liberdade de Lula. E ele responde quando fazem a pesquisa feita pelos veículos de comunicação da direita, que vão lá e perguntam, nem mais aquela condição de manipular uma pesquisa eles têm, porque lá aparece aquela vontade de alma, de fundo de coração, de consciência do povo brasileiro que diz, eu quero votar no Lula. Então, meus companheiros e companheiras, essa nossa campanha não tem dia para terminar. Tomara que ela dure poucos dias. Tomara que ela dure poucas semanas. Mas quando a gente luta por uma causa justa, a gente não determina a data para terminar a luta. A luta só termina quando a justiça se restabelece. A luta só termina quando aquilo que é certo se impõe na realidade. E a liberdade do presidente Lula é um compromisso que nós temos com a história do nosso povo e com a história do Brasil. Nós vamos batalhar dia após dia. O nosso candidato a presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o nosso presidente. É nele que nós vamos votar. É ele que nós vamos inscrever no dia 15 de agosto. É por ele que nós faremos a nossa campanha. E aqueles que acham, aqueles que imaginavam que iam nos fazer baixar a cabeça, aqueles que imaginavam que o povo brasileiro iria abandonar o presidente Lula, iria abandonar o nosso projeto, estão cada dia mais quebrando a cara. Eles não têm candidato, eles não sabem governar. E não tem projeto. Eles meteram o país numa enrascada, eles não têm projeto e nós temos projeto, temos candidato que é o presidente Lula, sabemos construir uma aliança com a esquerda e esta aliança tem que ser construída respeitando o direito de outros partidos terem os seus candidatos, porque a nossa aliança inclui, sim, o nosso respeito e a nossa unidade com o PSOL, que tem Guilherme Boulos como candidato, com o PCdoB, que tem Manuela como candidato, com o PSB, que não tem candidato e que está cada vez mais próximo de nós, e também com o PDT, que tem Ciro Gomes de candidato. O nosso candidato é Lula, mas as esquerdas unidas é que haverão de recuperar os rumos deste país, vencendo as eleições no próximo mês de outubro. E se me permitem terminar esta minha fala pedindo para quebrar o protocolo aqui e a gente dar mais boa tarde para o presidente Lula,
É assim que eu queria terminar minha breve fala com todos vocês, companheiros. Então, vamos lá de novo. Como é que funciona? 5 vezes. 5 vezes. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Boa tarde,